Eu sou apaixonada por aquarela e trouxe aqui alguns materiais que eu utilizo e que fizeram com que eu me apaixonasse ainda mais, porque trouxeram facilidade no processo da execução de uma pintura. Eu comecei a me aprofundar na aquarela por volta de 2015, acredito eu, onde eu comecei a estudar com mais profundidade, a fazer cursos, a testar materiais. E antes de apresentar os meus materiais, é importante que fique muito claro que a aquarela é a arte da paciência. Ao mesmo tempo em que você pode começar uma aquarela e terminar no mesmo dia, dependendo da complexidade, claro, né? Algumas demandam alguns dias. Então, ela tem essa facilidade de você poder começar e terminar em um dia a sua pintura. Ao mesmo tempo, você também precisa ter a paciência de esperar secar as camadas entre uma aplicação e outra, para que você possa sobrepor camadas até alcançar o seu resultado. No começo eu não tinha essa paciência, eu queria logo o resultado, então eu acabava aplicando uma quantidade de tinta muito concentrada, né, e depois eu não conseguia desfazer isso. Depois, quando eu entendi que é muito mais fácil, embora um pouquinho mais demorado, e colocando uma camada de cada vez, isso não só acelerou o processo, no sentido de que eu consegui perder menos tempo tentando consertar, quanto trouxe muito mais beleza e qualidade, porque hoje eu entendo que a beleza da aquarela está aí. São as camadas sobrepostas que vão se fundindo e criando ali um tom sobre tom que fica muito lindo nessa técnica. A aquarela ela é clareada com água, então quanto mais água você coloca na tinta, mais clara ela fica, quanto menos água, mais espessa. Para que ela não perca essa transparência, que é uma das características da aquarela, né? Por exemplo, o guache é muito parecido com a aquarela, mas a característica do guache é que ele é um pouco mais opaco do que a aquarela. A característica principal é essa transparência que vai sendo colocada em camadas, né, da aquarela. Então, quando você entende isso, né, o que eu faço hoje? Eu coloco a tinta muito mais diluída nas primeiras camadas e vou acrescentando à medida em que eu quero formar o desenho. Então, isso traz muita beleza, a técnica apurada e também resultados mais assertivos. E outro ponto muito importante sobre a aquarela é a necessidade de deixar os respiros em branco. A luz da aquarela aparece com essa transparência e com alguns espaços pontuais em branco que são pensados dessa forma, fazendo com que a base, que é o papel, apareça e traga a luminosidade. Então, ao contrário de algumas técnicas, por exemplo, como a tinta óleo, onde você aplica as cores claras e o branco para trazer esse brilho, né, para a pintura, na aquarela não. A aquarela, isso é feito através dos respiros, dessas áreas que ficam sem tinta e trazem toda uma beleza e uma profundidade, então, para o seu desenho. Bom, para começar, a primeira aquarela eu não tenho mais, inclusive eu dei esses dias, que eu tive foi aquela da Faber-Castell, que é a escolar. Eu comecei com aquela, e não que ela não tenha a sua função ou sua qualidade, mas para essa finalidade de pintura artística, realmente ela não dissolve tão bem, ela não espalha tão bem, né? E isso às vezes pode trazer uma frustração para quem está começando, porque não vê um resultado positivo. Então é importante que você invista em algo melhor, especialmente se está começando, porque isso motiva você a continuar. Logo em seguida, eu adquiri esse estojinho aqui da Pentel, olha. Tem, se não me engano, em pastilha, mas eu escolhi esse de bisnaguinha, inclusive ele parece, né, uma tinta acrílica, olha. Não sei se deu para ver. Esse aqui ele tem, acho que 12 cores, parece que tem um que tem mais cores, tá? Então, essa em bisnaguinha também é aquarela, né? Eu colocava no godê, dissolvia, e isso já acrescentou muito mais qualidade à pintura. Então, se você está começando e quiser investir um baixo investimento, né, na tinta, eu aconselho essa, que melhorou muito a minha experiência. Um pouco depois, né, quando eu comecei a ter um pouco mais de recurso financeiro, eu pesquisei bastante e adquiri duas tintas que são consideradas de boa qualidade.
Então, nós temos a Sakura Koi, que é essa aqui, olha, que vem na caixinha. Essa aqui, ela tem a caixinha com 12, com 18 e 24, se não me engano, tá? Não sei se ainda tem também. Então, o que eu achei muito legal nessa... Essa aqui era uma das mais elogiadas. Ela vem nesse estojinho. Nesse estojo, deixa eu mostrar pra vocês. Vem o godê. Opa! Vem o godê. E o godê, ele pode ser encaixado aqui, ó, no próprio estojo. Bom, o que que nós temos aqui? Além de uma paleta de cores básica, né? Nós temos aqui algumas esponjinhas para que você possa limpar o seu pincel. Tem o godê e ele já vem com esse pincel aqui, olha, que ele é feito para ser utilizado com água. Não sei se dá para ver que tem água dentro. Então, essa parte é adicionada a essa parte e a gente consegue pintar. Então, o grande trunfo desse estojo é que você pode colocar na mala e levar para qualquer lugar, na mala, na bolsa. Se você gosta de fazer pinturas na rua, né, ou em cafés, enfim, fora de casa, você leva com você o estojo e você consegue fazer isso porque você tem tudo o que você precisa no próprio estojo. Então, isso eu acho muito legal nesse estojo. Porém, não é o meu preferido, porque eu não acho que as cores desse estojo são tão vivas, né? Eu gosto da aquarela que tem vida. Aqui as cores são mais suaves, né? Eu uso algumas cores aqui que não tem no meu próximo, que eu vou mostrar, como por exemplo o azul ultramar, desse estojo ele é muito bom. Algumas cores, então, eu utilizo por conta de não ter nesse meu outro estojo o tom que eu quero, mas não é a minha opção mais utilizada. Porém, excelente qualidade. A gente vê a qualidade quando a tinta dissolve bem, quando você coloca no papel e você consegue dissolver, né, mesclar com outras cores com facilidade, coisa que com o Pentel já não era tão fácil. Então, por exemplo, eu passei uma cor e eu acho que ficou muito sólida a borda ali numa região que não era para ter ficado assim. Dá para vir com o pincel com água e passar por cima que ela mescla, então isso é muito positivo. O estojo que eu realmente gosto é esse aqui, Koh-i-Noor, tá? Eu não vou abrir todos, mas ele tem aqui 4 estojos, deixa eu abrir mais um para vocês verem, olha. Ele tem 4 estojos, vamos ver aqui, ó. Vocês podem ver que está bem utilizado. Ó, e eu amo esse estojo, assim, eu me encontrei com ele, com certeza se eu precisar comprar de novo eu comprarei, porque além das cores serem mais vivas, é super durável, eu já usei bastante, como vocês podem ver ainda tem bastante. Tem uma boa gama de cores, né, então são 24 cores nesse conjunto, é também prático, né, fica tudo junto. Tem todas essas características de uma boa transparência, dá para mesclar com qualidade, não desbota ao longo do tempo. Então, assim, essa é a minha escolha preferida. Tenho aqui os godês, que eles são super importantes. Ó, os godês, você pode ter quantos você quiser. Esse aqui é de plástico, é bem baratinho, mas vende também, inclusive, de madeira ou de porcelana, né? Mas esses me atendem muito bem. O bom da aquarela é que você não limpa, antes eu limpava, né, no começo, mas você não precisa limpar, porque essas cores que ficam aqui, elas podem ser utilizadas, basta você pingar água, aguardar um pouquinho e misturar, elas voltam a ficarem boas para serem utilizadas. Então, você não desperdiça nada de tinta com a aquarela, esse é outro benefício da aquarela. Tenho também as canetas nanquim, eu uso essas da Unipim, tenho a 01 e a 05, eu já tive a 07, a 09, só que assim, o que eu gosto mais são dessas duas espessuras. A 01 é a minha preferida, olha, que a ponta dela é super fina, dá pra ver aqui, muito delicada. Essa caneta nanquim, ela pode ser utilizada antes da pintura ou depois. Então, como que eu faço? Às vezes, dependendo do desenho, eu faço o contorno com a caneta nanquim, espero secar bem, 2 a 3 horas no mínimo, e depois eu venho com a aquarela e pinto. Então, essa canetinha, ela não borra com facilidade. Claro, se você colocar muita aguada, né, colocar muita água ou a tinta muito diluída sobre a cor, ela dá uma borrada, tá?
Então, assim, já vou falar como é que você faz nesse caso, mas se não for o caso da técnica, usar com tanta água, ela atende muito bem, porque você consegue pintar depois sem borrar e fica com um acabamento muito bonito, especialmente se você gosta de acabamento delicado, a 01. Então, dependendo da pintura que eu estou fazendo, eu utilizo. Se você quer fazer uma pintura muito aguada, o que eu sugiro? Que você primeiro faça a pintura com aquarela e depois você contorne com a caneta. Depois que a aquarela estiver completamente seca, mas deixa secar bem ali, né? Pelo menos ali umas 3, 4 horas para ficar bem seco, dependendo da região até mais. E aí você vem e contorna com a caneta nanquim. Então ela dá um super acabamento e é muito resistente a borrar, né? Coisa que não acontece com outras canetinhas que não tem essa propriedade. Outros materiais que eu recomendo, até fui buscar, os lápis aquareláveis, certo? Esse aqui, se não me engano, são 36 cores, da Staedtler. Esse lápis aquarelável, eu também tinha um estojo da Faber-Castell, que é excelente para pintura normal. Mas na hora de aquarelar, algumas cores não aquarelavam tão bem, né? Mesmo passando o pincelzinho com a água, ela ainda ficava sólida, parecendo pintura com lápis de cor mesmo. Esses da Staedtler não. Você pode fazer detalhes ou até fazer uma pintura inteira com ele. E quando você passa o pincel com água, ele dissolve e fica muito próximo da aquarela. Esse lápis de cor eu utilizo geralmente somente em detalhes. Antes eu fazia algumas mandalas decoradas, então eu usava bastante, mas nas pinturas que eu faço hoje, eu utilizo pouco, às vezes não utilizo. Agora, quando eu quero dar um acabamento e não quero borrar o que eu já fiz, aí eu venho e entro com a pintura, com o lápis aquarelável e depois com o pincel molhado com água, assim, sem excesso de água, para desmanchar o efeito de lápis de cor. Então eu recomendo que tenha, essa marca me atendeu super bem, é a mesma marca que eu utilizo nos grafites, né? E é como eu falo, às vezes o preço é um pouco mais alto, como no caso dessas aquarelas que eu mostrei, mas compensa porque eles têm uma durabilidade muito grande, né? Então você acaba economizando nesse sentido, de que você não precisa gastar tanta tinta e eles, mesmo depois de anos, permanecem em perfeito estado. O papel fez toda a diferença para mim. Quando eu comecei com o papel 200, eu comprei um bloco para desenho, papel 200, atendia para aquele momento. Só que na hora de passar água, às vezes ele empenava com muita facilidade. Algum empenamento acaba acontecendo quando se utiliza muita água. Depois é só colocar um peso em cima, deixar por alguns, tipo de um dia para o outro, ele volta ao normal. Mas além dessa questão do empenar com facilidade, ele esfarelava se usava muita água. Quando o papel esfarela na superfície, você não consegue mais modificar aquilo que você já fez, porque senão piora. A minha libertação veio com o Canson 300. Vejam bem, esse de 200 eu utilizei, por exemplo, para fazer essas mandalas que eu fazia, porque ela não utilizava só aquarela, utilizava canetinha e utilizava lápis aquarelável e a nanquim. Então, como a quantidade de água era pouca, ele atendia bem. Mas esse aqui, para aquarela, é maravilhoso, que é o Canson de 300. Existem papéis melhores e mais caros, como por exemplo aqueles de algodão mesmo, que trazem uma qualidade superior, mas o preço também é bem mais alto. Esse Canson 300, ele atende super bem as técnicas, e dá essa possibilidade de você passar várias camadas sem esfarelar e de mesclar as cores com água, se for o caso. Tem um lado da superfície mais rugosa e outro liso, então você pode escolher o lado que você quer, dependendo do efeito que você deseja, né? O rugoso, ele segura um pouco mais a tinta, então ele traz um efeito assim mais rústico, e o liso dá mais liberdade. Então eu recomendo esse para quem está começando, é maravilhoso também. Traz uma sensação de que você está conseguindo, está dando conta do recado, né? Porque às vezes o desenho não está bom, não é porque você não tem talento ou não está desenvolvendo a técnica, é porque o material não é o melhor para que você faça o que você está fazendo. E os pincéis, uma vez eu vi a indicação desse estojo de pincéis, eu não sei nem se tem para vender ainda. E assim, maravilhoso, me atende muito bem, entendeu? Ele não era um estojo caro, não sei agora,
Eu vou deixar os links na descrição do vídeo para vocês verem os materiais, enfim. Não é necessário só comprar, né? Se você comprar, você, claro, apoia o canal, comprar através do link que eu deixar, mas você pode comprar em qualquer site que você encontre, olha. Aqui tem alguns. O que eu gosto, esse estojo ele vem com várias espessuras, do mais fino ao mais grosso. E, além disso, o redondo, ele tem essa pontinha, olha, que ele facilita fazer detalhes com a pontinha. E ele vem com esses pincéis chatos, se quer dar um outro efeito. Ou seja, ele é um estojo muito completo para quem está começando, ou mesmo eu, assim, nem senti necessidade de comprar outros, porque eu uso mais esse aqui mesmo. Você consegue fazer vários efeitos diferentes por conta de ter formatos diferentes de pincéis e espessuras diferentes também. Então, me atende muito bem. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado. Se quiserem deixar sugestão de alguma postagem, vocês podem deixar nos comentários. E os links estão, então, na descrição do vídeo. Um beijo, uma boa arte para você e até mais.